3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Diário de Treino Ironman Brasil 2023, 18º episódio. Mais uma vez, uma imensa alegria, satisfação gigantesca gravar mais um episódio para vocês e contar aí como é que foi essa semana, 18ª semana de treinos e preparação para o Ironman Brasil 2023, que acontece daqui 3 semanas. Estamos muito perto e essa semana foi uma semana muito atípica, uma semana aí marcada por altos e baixos, completamente diferente do que estava planejado. E por isso, esse episódio é interessante, é um episódio mais que especial. A começar por esse início de episódio, gostaria já logo de cara falar sobre o nome do episódio. Normalmente eu falo mais para o fim, mas esse episódio tem um motivo especial, tem um carinho especial. É uma singela homenagem que eu deixo aqui para o meu pai da medicina esportiva, Dr. Gustavo Damasio Maglioca, que nos deixou essa semana. Na quarta-feira, Gustavo faleceu. Ele vinha aí lutando contra um câncer cerebral desde 2020, começo de 2020, recebeu o diagnóstico. E depois de 3 anos na luta, venceu essa batalha, nos deixou de uma maneira honrosa. Eu queria aproveitar e deixar essa singela homenagem a algo muito pequeno, perto de tudo que ele merece, de tudo que ele recebeu. Um indivíduo invejável, inclusive no momento pós-mortem. Fiquei extremamente emocionado pelo tanto de homenagem que ele recebeu e o tanto de boas memórias que foram expostas depois do acontecimento. Foi uma semana bastante difícil por isso, mas ao mesmo tempo algo que confortou bastante o coração. Foi exatamente isso, foi exatamente as pessoas falando e relembrando coisas muito boas desse indivíduo que viveu pouquíssimo tempo aqui na Terra, mas que deixou um legado gigantesco, legado inclusive que vos fala, legado inclusive que é o que representa esse canal, esse programa. Inclusive ele chama-se Meu Doc, talvez em homenagem ao Gustavo, o para sempre Doc. Esse aqui então fica uma homenagem, um cara que simplesmente me ensinou a arte da medicina esportiva, um cara que pegou na minha mão e me mostrou todos os caminhos, me mostrou como se faz, e quem sabe um dia eu consiga chegar minimamente próximo do mínimo que esse indivíduo já fez pela medicina esportiva. É algo muito, para mim, que mexe muito com os meus sentimentos, mesmo porque é algo que era motivo às vezes de brincadeira, que falavam que eu era o filho do Gustavo, e eu sempre achei muito legal, e por mim seria e serei para sempre filho dele. Um cara que me colocou dentro do mundo, do universo da medicina esportiva, abriu portas infinitas. Eu o conheci pessoalmente em 2016, no meu primeiro ano de residência em medicina esportiva aqui em São Paulo. E o meu primeiro contato com ele, eu sentei para conversar com ele lá no Palmeiras, e ele sentou e falou assim: "Pois não, Paulo, o que você quer fazer?" E eu falei tudo que eu tinha para falar, e ele falou: "Vamos embora, vamos tocar tudo isso." E nunca me falou um não, pelo contrário, e isso foi algo muito levantado essa semana, como era um indivíduo que sempre abraçava projetos e realizava sonhos. Se levantou uma frase dele, que o sonho dele era tornar realidade ou tornar possível o sonho de outras pessoas. E quando do diagnóstico dele, ele me falou, a gente foi conversar um dia, logo que ele teve o diagnóstico, entrou em cirurgia,
E a gente, acho que na primeira semana pós-cirurgia dele, a gente fez uma reunião entre os médicos da Care, os filhos do Gustavo, e ele uma hora virou para mim e falou assim: Pauleira, esse vai ser o meu Ironman e eu vou vencer. E ele venceu. Essa semana ele cruzou o pórtico honrosamente, brilhantemente, e nos deixa aí agora um aprendizado gigante. Então, deixo aqui registrado o meu mais sincero, meu mais sincero sentimento, a minha mais sincera respeito e admiração eterna. Para sempre vou carregá-lo comigo, vou relembrá-lo e vou tentar seguir os seus passos e honrar aí todos os seus projetos de levar saúde, desempenho esportivo, longevidade para as pessoas. Então, tá aqui um filho do Gustavo que continua nessa batalha. Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco dessa semana. Como eu disse, 18ª semana, semana de altos e baixos, semana de completa diferente do que se havia planejado. Engraçado que às vezes eu penso na semana anterior, na verdade eu sempre pego a pauta da semana anterior para montar a pauta da semana seguinte, antes de começar a gravar. E aí eu lembro do que eu falei na semana anterior, e eu sempre assisto os meus episódios logo que eles saem, primeiro para ver se deu tudo certo, se não teve nenhum grande problema para subir no YouTube, no Spotify, mas também para tentar sempre aprimorar aí os modelos e tentar diminuir os vícios, enfim, tornar algo mais interessante para vocês. E eu, para montar essa de hoje, li da semana passada, e impressionante como eu achava que essa semana ia ser de um jeito e foi completamente diferente. E isso acontece algumas vezes, já aconteceu várias vezes. Eu acho que o ciclo de treinamento, o ciclo total, ele caminha assim. A gente no início do ciclo acha e planeja um ciclo de um jeito, e na grande maioria das vezes ele sai completamente diferente. E essa é uma das artes, conseguir reajustar, recalcular a rota e continuar mais ou menos no caminho que é o objetivo principal, que é se preparar para uma prova, se preparar para um desafio. Bom, essa semana foram 17 horas de treino, 17 horas de treino. Talvez uma das semanas que eu menos treinei desde o início do ciclo. Foram 13 sessões de treino nessa semana. Números do TrainePeaks. Meu TrainePeaks hoje, fitness 125 de CTL, fadiga 120 e form de menos 12. Uma semana que eu já vou direto nos dias, porque vai ficar muito mais simples do que falar de modalidade por modalidade como eu faço normalmente, porque vocês vão ver que tem algo bem diferente aí no meio. Então, semana passada eu estava em Natal, eu fui para Natal, fizemos um evento do meu doc lá, meu doc clube. Passei o final da semana, o fim de semana e a segunda-feira, que foi feriado lá. Então, segunda-feira eu estava em Natal e fiz uma corrida longa, 2 horas e 10. Eu saí para correr às 5 da manhã, porque no sábado anterior, no sábado passado, né, ou no sábado anterior, eu já tinha sofrido muito com o sol, e aí eu tinha feito só uma parte do treino, não consegui fazer o treino completo no sábado. Então o Ronaldo me pediu, e eu também obviamente queria fazer isso, então eu saí bem cedinho para o sol não atrapalhar tanto, mas mesmo assim, mesmo às 7 da manhã, 6h30, o sol apareceu forte. Então foi uma corrida que, apesar de ser uma corrida longa e leve, foi uma corrida que gerou aí um estresse. Pra vocês terem uma ideia, eu corri num ritmo de 4,55 de média, então foram 2 horas e 10, deu 26,5 km. Um ritmo de 4,55, que em condições normais aqui em São Paulo, por exemplo, eu correria, essa corrida sairia numa frequência cardíaca aí próximo de 120, ou às vezes até abaixo de 120. Lá saiu 131 e uma sensação de cansaço muito maior do que o habitual. Mas
foi lá, fiz, foi entregue. Foi só o único treino que eu fiz no dia. Arrumei minhas coisas, peguei o avião e vim para São Paulo na segunda. Era feriado, segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Cheguei em São Paulo, descansei, fui dormir bem, me sentindo bem, mas no meio da madrugada acordei muito mal, acordei vomitando, com diarreia. Vomitar para mim é uma das coisas piores que pode acontecer. Eu fico muito mal quando eu vomito. Eu brinquei essa semana aí que eu acho que eu prefiro talvez quebrar um braço do que vomitar, porque eu me sinto muito mal, eu acho algo muito antifisiológico, né? Contra o fluxo normal, habitual do corpo. Então, acordei com uma ânsia de vômito gigantesca, vomitei, passei a noite mal. E na terça-feira, a ideia era fazer um treino de bike longo com a corrida não. Era uma bike, uma corrida e a natação e o fortalecimento, enfim, terça-feira é sempre um dia muito cheio no meu dia. É um dia muito cheio de treinos, muitos treinos no meu dia. Mas eu estava realmente doente, muito doente. Tentei subir na bike para fazer um giro leve, consegui fazer 45 minutos bem levinho, parei passando mal. E aí passei a manhã toda de cama. Tomei medicação, enfim, tomei analgésico. Na hora do almoço eu uni forças e fui trabalhar, tinha que trabalhar, não tem jeito, tinha que ir lá no consultório, porque estava com a agenda muito apertada e eu não poderia perder esse dia de trabalho, senão ia bagunçar ainda mais a minha agenda, ia lotar muito. Tá chegando o Iron, meu consultório, meus pacientes precisam dar ajuda, precisam sentar, a gente precisa alinhar alguns pontos, então fui trabalhar. Mas foi isso só que eu consegui treinar na terça-feira. Não consegui fazer bastante treinos, que era o programado. Tomei ali um soro de reidratação oral, enfim, não conseguia me alimentar direito. Na quarta, acordei um pouco melhor, mas mesmo assim, eu conversando com o Ronaldo, a gente decidiu respeitar o corpo, dar um tempo pro corpo. Então eu só nadei, fui lá para Riboc, nadei 4.000 metros, fiz uma boa natação, leve, rodada e só. Também tinha quarta-feira era um treino especial, um treino difícil de ser feito. Era um treino de transição longo, eram 2 horas de bike com uma série de corrida, mas sem chance de fazer. Até talvez conseguiria e faria meio forçado, não sairia do jeito que deveria ter, que estava prescrito. Possivelmente eu estenderia ali a minha baixa da imunidade ou baixa da força do corpo e possivelmente estenderia ali as complicações. Então fiquei quietinho, fiquei me reestabelecendo, consegui comer melhor, consegui me alimentar e trazer a energia de volta para o corpo. Na quinta eu já acordei bem melhor e aí toquei o dia. Consegui acordar cedinho, treinar. Na quarta-feira a gente recebeu a notícia do Gustavo que havia falecido, mas na quinta-feira fui treinar normal cedo, bem cedinho. Passei ali a manhã toda de treino pensando muito no Gustavo e fazendo aí minhas homenagens mentais e agradecendo muito. Na quinta eu treinei 1h50 de bike leve lá na Ciclo, um giro leve. Cheguei em casa, botei o tênis, saí para correr 40 minutos, 12 minutos um pouco mais forte e 25 minutos leve. Um bom treino, estava me sentindo bem. E aí depois fui nadar. Natação, um treino de 4.000 metros, um bom treino, um treino com uma série de 1 de 400, 2 de 200 e 4 de 100, bem encaixado, um A2 progressivo, então 400 A2, o 2 de 200, um A2 mais, com o ritmo melhor do que o 400, e o 4 de 100 ainda mais forte, saíram bons números. Depois saí de lá e já fui lá pro velório do Gustavo, e aí passei um pouco do tempo ali, depois fui na Z2, que quinta-feira é o dia da gente gravar lá na Z2. À noite, a ideia era fazer um fortalecimento, mas o Parra, ele acabou ficando um pouco mais no velório e acabou não cancelando as aulas, porque ele
Enfim, estava mentalmente aí bastante debilitado. E aí eu acabei vindo para casa, fiz uma mobilidade aqui em casa. Então não treinei força na quinta, fiz um treino de mobilidade de meia hora, bem feito, bem ajustado. Na sexta já estava 100%, estava me sentindo super bem. Fiz um treino leve, já era um treino marcado para ser leve na sexta-feira, então fiz uma corrida de 40 minutos, 4:40, com alguns spikes, então eu já tenho feito em alguns momentos esses treinos que eu faço um treino leve, mas tem tiros curtos de 15 segundos, só alguns estímulos. São legais, são interessantes. Saí de lá, fui para natação, mas antes da natação eu subi na sala de musculação, fiz um fortalecimento que eu não tinha feito no dia anterior. Meia hora também, nada muito forte, porque no sábado a gente fez um simulado, então não podia... O meu treinador, o Ronaldo, pediu para eu não fazer muita força, não debilitar tanto o corpo, que ele me queria descansado no sábado. Então fiz um treino de fortalecimento, depois caí na água, fiz um treino de 4.000 metros bem feito, foi bem bom. E depois fui trabalhar na sexta, e à noite eu fiz uma live no canal do meu doc com o Dr. Fernando Solera. O Dr. Fernando Solera é um médico do esporte, ele é um médico oficial do controle antidopagem da FIFA, da Conmebol, da CBF, de algumas confederações. Ele é a nossa referência aí quando o assunto é doping, para tirar dúvidas, para organizar, enfim, até como consultor. A gente fez uma live muito legal, então quem perdeu, fica aqui o meu convite. A live está salva no meu perfil do Instagram, no perfil do meu doc do Instagram, então assistam lá. É um papo de 1 hora que foi bastante elucidador para várias pessoas. Eu li várias perguntas que me mandaram, tirei algumas dúvidas pessoais e foi bem legal. A gente ficou aí de continuar essa conversa, de fazer outros eventos e outras questões relacionadas à educação no doping, já que, segundo ele mesmo apontou ali durante a nossa conversa, uma das estratégias para diminuir ou para minimizar o uso indevido ou o número de casos de pessoas, de atletas flagrados nos exames antidoping é a educação, é a orientação. Então a gente firmou ali um compromisso público de continuar nesse embate através da educação, da orientação, explicar todas as dúvidas. E já deixo aqui mais uma vez à disposição, se tiverem alguma dúvida sobre o tema, me mandem para o Solera, Fernando Solera. Ele inclusive durante a live deixou à disposição o telefone dele para as pessoas mandarem mensagem, ligarem, enfim, um cara muito solícito, um cara muito especial. A live foi muito boa, assistam. E foi isso na sexta. No sábado eu acordei bem cedo, fui lá pro Riacho para fazer o simulado, o último simulado antes do Ironman. Como foi o último, obviamente o mais longo, quase fiz um Ironman ontem, sábado. A gente nadou lá no Riacho, 4.000 metros, ritmo de prova, bom ritmo, encaixei um bom ritmo. Lá com o pessoal da Espadoto, um dos atletas treinados pelo Ronaldo é o PA, Paulo Augusto, um ex-nadador que eu já falei dele aqui, cara especial, do bem demais, nada muito. Tentei ficar no pé dele, não consegui, o cara é uma máquina, foi embora, mas enfim, fiz um bom ritmo de natação. 4.000 metros, saí da água, montei na bicicleta, 5 horas de bike lá no Riacho. Quem conhece o Riacho sabe que o Riacho não é um lugar fácil de pedalar, tem umas inclinações, tem umas subidas ali, mas fiquei lá 5 horinhas, clipado, quieto, me mantendo ao máximo na posição aero, que é uma das coisas importantes da prova. Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com números, com potência, com bike leve, bike aero, e eu vejo muito na prova as pessoas segurando no guidão, e quando você segura no guidão, você joga fora todas essas questões, você perde completamente os seus benefícios de estar aero, de ficar aero.
Então, é importante treinar a potência, é importante treinar a resistência, é importante treinar a alimentação, é importante treinar tudo, mas também é importante você ficar no clipe o tempo todo, ou pelo menos o máximo de tempo que você conseguir. Essa ideia, essa essência do negócio. Então, fiquei lá quietinho no clipe. E na prova, eu pretendo também não sair do clipe por nada, só para talvez pegar a hidratação dos postos de hidratação e tomara que não aconteça nada e eu fique no clipe, não olhe para trás também, porque é uma das coisas que deixa você sem aerodinâmica ou diminui a sua aerodinâmica. Então fiquei lá, fiz esse treino, 5 horas de bike longos, depois desci da bike, coloquei o tênis e saí para correr numa corrida diferente, algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi fazer um intervalado depois de uma bike longa ou um intervalado dentro de um simulado. A gente pegou esse treino de quarta-feira que eu perdi porque eu estava em recuperação da minha virose, possivelmente o que eu tive essa semana foi uma virose intestinal, ou ainda uma intoxicação alimentar, mas muito provavelmente uma virose. A gente pegou esse treino de quarta-feira e jogou ele para o sábado. Então, no sábado, depois de nadar 4.000 metros e pedalar 5 horas, eu fiz um treino de 3 km de aquecimento e aí 16 estímulos de 3 minutos, ritmo de prova, com 40 segundos de intervalo, descansando, parado, e depois 2 km soltos. No fim das contas, foram 19 km de corrida, foram 19, quase 1h30, ou seja, vamos colocar aí, 1 hora de natação, 5 horas de bike, 1h30 de corrida, foram 7 horas e meia de treino em si, mais o tempo ali que entre as transições, que eu parei para reabastecer na bike, enfim, muito tempo, quase um Ironman aí, e aí acabando a natação não, acabando o treino, fui para casa, me alimentei, descansei. Hoje a ideia era fazer uma bike longa, mas eu simplesmente acordei sem condições de treinar, muito cansado, o corpo pedindo mais uma vez para descansar. Falei com o Ronaldo e ele me deu um off, não estava um off programado, então fiz mais um dia de off. Por isso, a semana deu poucas horas, poucas sessões de treino. Então, se a gente parar para ver que terça e quarta eu treinei muito pouco, ou quase não treinei, por conta da virose. E domingo, hoje, eu estava de off, eu treinei muito pouco, mas foi uma semana bastante produtiva, de qualidade de treino, e isso é muito importante. Segunda, eu fiz um bom treino lá em Natal. Na quinta e na sexta, eu fiz bons treinos encaixados, esperando o treino de ontem. O treino de ontem foi muito bom, um treino longo de volume, bom de intensidades, mas principalmente um bom treino mental, já que nesse momento que nós estamos do ciclo de treinamento, esse treino mental é o mais importante. Pouco irei ganhar, ou pouco iremos ganhar de condições aeróbias, ou vamos melhorar nosso desempenho por uma prova que irá acontecer daqui 3 semanas, mas é importante a gente ganhar outras valências e testar outras valências. Um ponto bastante relevante é que eu acertei a minha alimentação. Eu saí para correr, eu estava completamente repleto de energia, não estava com fome, não estava desidratado, não. Eu saí para correr e pensei, se eu sair para correr desse jeito que eu estou, com essa sensação durante o Ironman, eu vou estar muito feliz, que eu estava bem, estava me sentindo bem. Isso é muito importante, porque para quem já fez antes sabe que isso define prova, o jeito que você está sentindo, o quanto você vai conseguir comer durante a corrida, a sua disposição para correr é tão ou mais importante do que as condições da sua perna para correr. Então isso foi bastante relevante. E esse foi o resumo dos treinos da semana. Como eu disse, uma semana típica, poucas horas, poucos volumes, mas boa qualidade. Para compensar essa semana pouca, a semana que vem é a semana que talvez eu mais treine do ciclo. Já está montada a semana que vem. Eu tive uma conversa
séria aí com o Ronaldo. Antes dele me dar esse off, ele falou, beleza, vamos descansar, eu acho que você tem que descansar, você tem que respeitar seu corpo, mas por favor me entregue a semana que vem do jeito que ela está escrita. E semana que vem tem bastante treino importante, a começar de amanhã. Amanhã eu vou correr praticamente uma maratona. São 2 horas e 38 de corrida. Daria para fazer. Se eu fosse rápido igual o Vitor lá em Boston, eu faria uma maratona. Mas a ideia não é correr, óbvio, o ritmo que ele correu. Mas é um bom treino, então amanhã já começa forte. Terça e quarta são bons treinos, mas nada muito volume, porque quinta eu farei um duplo Romeiros. Eu, Vitor, Andrezão, André Sanches, a gente vai fazer um duplo Romeiros na quinta de manhã. E no sábado tem um treino de transição, uma T2 longa também. Aí sim é o último treino mais longo do ciclo. Então aguardem. Próximo episódio já dei alguns spoilers, vou falar sobre tudo isso e vamos ver como isso vai se comportar, como vai rolar. Outro assunto bastante interessante que eu queria destacar aqui nesse episódio é que essa semana saiu a lista de inscritos do Ironman Brasil 2023. A Unlimited Sports, ela liberou a lista. Não é a lista definitiva mesmo, porque as inscrições ainda estão abertas, mas a gente já teve acesso aos nomes. Então, para quem está inscrito, eu sugiro que entre no site da Unlimited, veja se seu nome está lá. Esse é o primeiro ponto. É importante você ver se está tudo bem mesmo. O meu nome está lá. Segundo ponto, é legal você olhar as pessoas que estão inscritas na sua categoria para ver se você conhece, ver pessoas que você vai reencontrar, ou se você tem alguma pretensão de pódio, de vaga, enfim, dar uma estudada sobre isso. E também nas outras categorias, ver amigos, ver pessoas que você encontra em provas, amigos de prova. Eu tenho bastante gente que é do Brasil inteiro, que eu sempre reencontro e vejo em prova e gosto de conversar. Isso é legal, então é legal você ver isso. E às vezes eu olhei a lista e li alguns nomes de pessoas que eu fiquei muito feliz que eu vou reencontrar, vou pelo menos tentar reencontrar lá em Floripa. Mas o mais importante, e deixo aqui o meu convite oficial e público, olhem essa lista e coloquem lá nos filtros a lista dos atletas profissionais. O Ironman Brasil é uma das poucas provas nesse país que tem no start list a categoria profissional. A gente sofre muito com isso, os triatletas brasileiros profissionais sofrem com a escassez de provas no território nacional. Então o Ironman Brasil é uma delas e eu eu intimo vocês, eu sugiro, eu gostaria que vocês fizessem isso. Entrem na lista dos atletas profissionais e leiam o nome de todos os triatletas profissionais que estão inscritos na prova. Olhem esses nomes e se perguntem se vocês os conhecem, os triatletas profissionais brasileiros. Se vocês não conhecem um dos indivíduos que estão lá, sugiro que entrem nas redes sociais, comecem a seguir, comecem a observar esses triatletas e principalmente torçam por eles durante a prova. Os triatletas profissionais são as nossas verdadeiras referências no esporte. São os indivíduos que são o padrão ouro, são os indivíduos que servem como referência em treinamento, alimentação, suplementação, sono, ou seja, são os indivíduos que a gente tem que admirar e tem que ouvir. A gente vive hoje toda uma questão de influência e de pessoas que são exemplos no esporte, são pessoas inspiradoras. Acho legal, acho oportuno, pessoas que inspiram outras, mas sem dúvida nenhuma, os profissionais são as maiores fontes de inspiração. As empresas que patrocinam esses atletas profissionais são empresas que merecem o nosso respeito, que merecem ser consumidas por nós, porque elas, de maneira direta, estão apoiando o nosso esporte. Então, sigam eles, assistam o que eles postam,
Mandem mensagem para os triatletas profissionais brasileiros. Eu conheço todos, pelo menos os que estão na lista, conheço pessoalmente. Eu tenho certeza que todos eles vão responder as suas dúvidas. Assim como os influenciadores que você segue também respondem, assim como eu também respondo. Todo mundo que me manda mensagem perguntando de qualquer assunto, eu sou super solícito e respondo. E eu tenho certeza absoluta que todos eles vão responder. Então eu faço questão aqui nesse episódio de falar o nome de cada um deles. Sigam, vou marcar, eu vou talvez fazer um corte desse vídeo, desse pedaço desse vídeo, postar no Instagram, marcar todos eles, sigam porque é importante e não tem que ser nada forçado, apesar de eu estar forçando vocês, mas que seja genuína essa admiração, porque a gente sabe como é difícil, a gente sabe como é difícil treinar, eles treinam muito, eles se dedicam muito, é algo inspirador o amor que esses indivíduos têm pelo esporte, o quanto eles treinam, o quanto eles se dedicam e como eles precisam desse nosso apoio, eles precisam desse nosso reconhecimento para continuar mantendo a chama deles acesa de treino e de dedicação ao esporte. Então, vou falar aqui o nome de cada um deles, falar um pouco do que eu sei. Eu entrei lá no site da Unlimited, coloquei lá o nome coloquei o filtro profissional e aí vou falar aqui a lista por ordem alfabética, que é o que está lá, começando pelas triatletas brasileiras profissionais femininas. A primeira, Bruna Mann. Bruninha é uma pessoa muito especial, uma querida, uma triatleta de Campinas, já habita aí as provas de Ironman, as provas de longa distância há um bom tempo, pessoa muito querida, uma pessoa que posta bastante, fala um pouco da rotina dela, pessoa muito legal, muito simpática. Quem a conhece ou quem não a conhece, abordem ela, cumprimentem ela, ela vai ser super solista. Bruna Stolf, a Bruninha lá de Balneário Camboriú, a estreia dela, ela uma triatleta nova que está mandando muito bem, treinada pelo Palito. Uma promessa, tenho certeza que vai mandar super bem, vou torcer muito por ela na prova. Não a conheço pessoalmente, conheço só pelo Instagram, às vezes a gente troca algumas figurinhas, já mandei algumas perguntas, enfim, a gente se fala ali, uma pessoa muito legal. Bruninha Stolf, Fernanda Pencal, Fer, não tem nem o que falar, é a minha parceira de time, nós somos do mesmo time de triatlon, foi minha parceira de treinos no ano que eu morei lá em Curitiba, uma pessoa mais do que especial. Quem a conhece, quem já viu ela competindo sabe que ela sempre compete com um sorriso no rosto. Ela gosta muito de triatlon e será a estreia dela no Ironman como triatleta profissional. Ela fez o ano passado como amadora, a estreia dela na distância como triatleta profissional. Vai mandar super bem. Esse Ironman Brasil 2023 para ela vai ser muito especial, primeiro pela estreia como atleta profissional, segundo porque ela vem de 2 acidentes, de uma recuperação fantástica, é uma pessoa de luz, vai brilhar muito, também vou torcer muito. Gisela Bertucci, Gisele Bertucci, a Gi, minha paciente, querida, uma lenda do triatlon nacional, ela tem mais anos de triatlon do que a maioria das pessoas que estão assistindo esse episódio. Ela é um ser muito, muito querido, uma pessoa fantástica, treinada pelo Falsarella, vai estar lá, vamos vê-la competir, para mim é uma alegria muito grande vê-la competir. Mari Borges, Mariana, uma triatleta aí também das antigas, que ficou um tempo afastada do triatlon, está de volta, está forte, fez boas provas esse ano, promete também fazer uma boa prova aí em Floripa. E por último, Pamela Oliveira, essa dispensa comentários, essa é uma das nossas maiores estrelas do triatlon nacional, campeã do Ironman Brasil 2023, uma pessoa aí que acho que não preciso nem falar nada. Quem não segue, pelo amor de Deus, todas são, mas acho que essa é é a número 1 aí quando o assunto é Ironman no Brasil. Vem forte para a prova, está treinando muito bem. Vamos ver, uma das apostas. No masculino, André Lopes, nosso triatleta brasileiro gringo.
Andrezinho mora lá em Boulder. Ele será o meu. Ele vai me receber um dia na casa dele em breve, tomara. Quando eu for lá pra Boulder fazer um training camp lá. O cara, pô, fantástico. Eu tive o privilégio de passar um tempo com ele lá em Kona, lá na casa da Z2, junto eu, Vitor, ele, a namorada Rachel, o Reinaldo Colucci, a Mari, esposa do Reinaldo, e a filha do Reinaldo e da Mari. Então, um cara fenomenal, um cara especial. Vem pro Brasil, vem para brigar para a prova, para tentar ganhar a prova. É um cara que está treinando, está focado, enfim, é um triatleta profissional brasileiro dos bons. É gringo, né? Mora lá em Boulder, mas tem um carinho muito grande. Ele treinou uma época lá no Sul. Ele é novo, um jovem triatleta aí. Bruno Matheus, lá de Curitiba, também um cara fantástico, um cara do bem, um cara super especial. Também aí bem experiente, já fez outras provas, fez o Ironman ano passado. Enfim, um cara aí que também vai fazer uma boa prova, está treinando, está focado. Quer dizer, não sei se farão as provas, estão inscritos pelo menos, né? Porque, mas possivelmente sim. Danilo Melo, um outro triatleta lá do Sul, triatleta profissional, um cara também especial que sempre anda bem e esse ano tomara que também continue. Felipe Santos, o triatleta profissional que treina com o meu coach, então Ronaldo Fonseca também o treina lá de Curitiba, mais um lá de Curitiba, também um cara que anda forte e que promete também andar bem na prova. Fernando Todi, o homem o nosso, como é que é? Rodrigo Wilbert do triatlon, indivíduo que mora lá nas montanhas, mora lá na cabana, lá perto de Campos do Jordão. Cara aí que saiu, o ano passado fez a estreia na distância de full, na distância de Ironman, antes fazia mais meio Iron em provas mais curtas. Estreou em grande estilo, chegou em terceiro lugar o ano passado no Ironman Brasil 2022. Esse ano também aí vai brigar com certeza, tá tentando a vaga pro Mundial, a tão sonhada vaga pro Mundial de Ironman. O 70.3 já foi algumas vezes. Mas enfim, Toad, um cara que é bom manter no radar. O próximo, o Gabriel Klein, também assim como a Bruna, eles treinam juntos lá com o Palito, lá no Sul. Atleta jovem, já fez o Ironman Brasil 2022 e foi super bem, fez uma baita maratona. Cara que também promete, cara especial, gente boa, do bem. Gui Manóquio, lá de Curitiba, esse também muito experiente, já ganhou um Ironman Brasil, já ganhou um Ironman Brasil em Fortaleza. É um cara fantástico, um cara pessoalmente que tem a minha admiração, um cara, pô, sem palavras para falar do Gui. Ele é o treinador da Fernanda Pencal, então a gente teve bastante contato, treinei bastante com o Gui. Cara fora do padrão, demais. Próximo, Igor Amorelli, dispensa comentários, um cara fenomenal, o melhor brasileiro em Kona o ano passado, ou o melhor brasileiro da história em tempo, fez o melhor tempo de brasileiros em Kona no ano passado. Cara, do bem demais, lá do Sul também, enfim, um cara bom. E, pô, acho que assim como a Pamela eu disse, é alguém que acho que todo mundo já conhece ou já ouviu falar. Próximo, Paulo Maciel, um triatleta lá de Brasília, um cara do bem, um cara que sempre tá nas provas, sempre tá no bolo, sempre brigando, um cara do bem também. O conheci pessoalmente quando fui treinar lá em Brasília. Cara legal e, pô, vale a pena manter no radar. Reinaldo Colucci, atual campeão do Ironman Brasil, ganhou ano passado. Meu churrasqueiro preferido. O Rei é um baita churrasqueiro e um baita mecânico de bike. Um cara que entende tudo de bike, arrumou a bike de todo mundo lá em Kona. Esse vai brigar pelo título, vai defender o título, na verdade. E um cara sensacional, um cara simples, humilde, direto. Esse, pô, tem total respeito. Thiago Vinhal, esse é outro também que é bem famoso, um cara do bem, um cara que emana boas energias e vive o triatlon e divulga o triatlon mundialmente. Primeiro triatleta profissional negro a competir em Kona, cara sensacional, um cara
uma vibe animal. Estarei lá na torcida por ele também. E por último dessa lista, Vini Canhedo, Vini Crazy. Não sei se ele vai competir, é sempre uma incógnita. Ele está inscrito, está na lista de inscritos. Esses tempos ele anunciou a aposentadoria. Não sei se essa é definitiva, ele sempre se aposenta ou não. Mas é um cara também que é super engajado e super estimula o triatlon nacional. Inclusive agora tem um lugar, um resort de triatlon lá perto de Brasília. Tô doido para conhecer. Fazenda 226, eu acho, alguma coisa assim. Enfim, essa é a lista dos triatletas profissionais brasileiros inscritos atualmente no Ironman Brasil 2023. Essa lista ainda sofre mais algumas atualizações, talvez entrem alguns outros nomes, mas mais uma vez fica aqui a minha orientação de segui-los todos, de buscar informações sobre a história de vida desses indivíduos, não só desses, óbvio que temos muitos mais outros triatletas profissionais no Brasil. Temos triatletas profissionais que não competem Ironman, que estão na corrida olímpica, que é um outro setor do triatlon. E também tem outros triatletas que porventura não vão competir nessa prova específica. Mas fica aqui o meu convite para todos. Esses são as referências, esses são realmente os indivíduos que merecem o nosso respeito e merecem a nossa vontade de ser influenciado, a nossa vontade de copiá-los, porque realmente eles são fontes inspiradoras. Dado o recado, falei um monte sobre isso, mas está chegando ao fim o nosso episódio e mais do que isso, está chegando ao fim essa série, porque estamos chegando muito perto do Ironman Brasil 2023. Já começou o clima de despedida dessa série, não do canal. Temos algumas ideias que em breve irei compartilhar com vocês. Vamos esperar acabar, passar o Ironman e depois a gente começa a falar sobre novas ideias no canal. Mas está chegando ao fim ao ciclo. Um ponto interessante e legal de observar, que eu tive essa reflexão ontem treinando, é notar a mudança dos padrões de treino que eu sofri ao longo do processo. Ou seja, os meus treinos eles tiveram alguns padrões e esses padrões foram se modificando ao longo do ciclo. Então, para mim está muito fresco isso, mas quem está aqui desde o começo talvez já tenha percebido isso também. No começo do ciclo eu tinha uma rotina semanal de treinos. Essa rotina inicialmente era a rotina padrão que a grande maioria dos triatletas segue, que é segunda, quarta e sexta a corrida, terça e quinta o pedal, todos os dias da semana a natação, terça e quinta o fortalecimento, sábado uma transição e domingo um pedal longo. Essa é a rotina. Então, segunda natação, corrida, terça natação, bike e fortalecimento, quarta natação e corrida, quinta natação, bike e fortalecimento, sexta natação e corrida, sábado a transição, uma T2 e domingo um pedal longo. Muita gente tem um domingo off, mas essa era a minha rotina. Ela foi se intensificando de volume e as intensidades aumentaram também, de força e potência e de intensidade de zonas de treinamento. Atualmente, por exemplo, isso está um pouco bem diferente. Então, de segunda, essa corrida já é uma corrida muito longa, a natação continua. Na terça, o que era só bike já virou uma transição. Então, eu faço terça-feira é o dia que eu faço 4 treinos. Então, eu faço bike, corrida, natação e o treino de fortalecimento à noite. Na quarta são os estímulos, são os tiros. Na quinta, às vezes eu faço uma nova transição, às vezes eu pedalo na quarta. Aí na sexta é um treino mais leve, e aí sábado é o simulado ou é a transição longa e com um domingo bastante longo de pedal. Então, legal ver isso, é legal entender. E mais do que isso, é muito legal levar isso para as pessoas que pensam em fazer Ironman, entender quão volume quão difícil é. A gente estava falando disso ontem.
lá no simulado. Quando as pessoas acabam o simulado, ficam lá, a maioria reclamando, não aguento mais, tal. Mas para mim eu gosto disso, eu acho legal por isso que eu acho que eu me inscrevo todo ano, porque para mim é uma coisa muito legal começar o dia e falar, cara, eu vou ficar o dia inteiro aqui treinando, para mim isso é prazeroso, e eu termino o treino amarradão. Mas eu falei ontem pro pessoal que tava reclamando, não tava reclamando, não é o meu perfil reclamar, e eu falei, cara, assim, é interessante como a prova, você faz a prova e a hora que você acaba a prova, fala, nossa, sério? Era só isso? Porque o ciclo é tão longo e tão intenso e demanda tanto que a prova fica pequena realmente, fica, claro, tem todos os desafios específicos da prova, mas o ciclo com certeza é muito mais difícil de passar, e por isso queria aqui já deixar mais uma vez, acho que eu já fiz isso, sei lá, os últimos 3 episódios eu tenho feito isso, mas eu vou fazer de novo, dar os meus sinceros parabéns para quem está no ciclo e chegou até aqui bem, chegou até aqui feliz, chegou até aqui animado, quem chegou até aqui não quer parar de qualquer jeito. Quem quiser parar, tá chegando, faz a prova e depois repensa. Mas para quem chegou até aqui feliz do que está fazendo, com certeza fará outro. E para quem chegou até aqui nesse episódio, ou quem chegou até aqui acompanhando e já está com vontade de fazer o próximo, já deixo aqui o meu convite. Projeto Meu Doc irá lançar agora, daqui 1 ou 2 semanas, um programa de acompanhamento específico para as pessoas que irão fazer o Ironman Brasil 2024. Então será um programa de acompanhamento de 12 meses, um plano de acompanhamento anual. Começa logo depois do Ironman e vai até a prova de 2024. E aí todo o cuidado que um ciclo merece ter. E o ciclo ele realmente começa com essa antecedência toda, às vezes muito mais. Né? Para quem não está treinando, eu acho que 1 ano tenho certeza que 1 ano é muito pouco para se preparar para o Ironman, mas para quem já está treinando, está pensando em fazer, ou ainda quem irá fazer Floripa 2023, assim que cruzar a linha, vai pensar, vou fazer ano que vem, eu vou fazer, mas eu vou fazer com os cuidados do programa, do Projeto Meu Doc. Então fica aqui o meu convite. Vou falar um pouco mais sobre isso em breve. Acho que é isso, falei demais, acho que esse episódio ficou mais longo do que nunca, mas falei bastante coisa importante. Mais uma vez, uma homenagem mínima, acho que para sempre as minhas homenagens serão eternas para o Gustavo. Farei mais 2 episódios antes da prova, então domingo que vem tem episódio, domingo Dia das Mães, no próximo tem também. E o episódio seguinte será ao vivo, já vou dar aqui um spoiler gigante, vou deixar aqui um convite. Nas provas que eu faço, geralmente eu faço um episódio no sábado, lanço um episódio no sábado, a prova é no domingo, para o episódio da semana seguinte já ser o Race Report. Para essa prova eu tive essa ideia, achei que vai ser legal, então já deixo o convite para isso, e deixem aqui o que vocês acham dessa ideia e sugestões de tema, enfim. A minha ideia é, na semana da prova, na Race Week, quando eu estiver lá em Jurerê, em Floripa, no sábado, fazer um episódio ao vivo aqui no YouTube. Então, eu acho legal. Quem gostou da ideia, falem que gostou da ideia. Me deem ânimo para isso. Vou falar das expectativas, da preparação, mostrar meu kit, enfim, falar de tudo que está rolando por lá. Vai ser bem legal isso. E é isso, falei demais. Nossa, quase 50 minutos. Beijo, tchau, até semana que vem. Torçam por mim essa semana. Descansem, treinem, sejam felizes e até semana que vem. Tchau.